Hola, amigos y familia de Comunidad Cristã Integral, especialmente a família de CCI em London e neste campamento Carrot Wood ou algo parecido. Desculpem o meu inglês. Bem, muito felizes de estar com vocês de novo. Há pouco tempo, no congresso, aí tivemos o privilégio de partilhar um tema bastante pessoal e gostou, porque penso que a palavra de Deus nunca volta vazia. E os vossos pastores, David, falou comigo e perguntou-me se eu podia preparar um tema que falasse sobre as minhas circunstâncias pessoais em relação à cegueira e como é que a superei ou como é que a enfrentei. E explicarei que a palavra superação não é a palavra que eu mais gosto. No entanto, gostaria que orássemos. Amado Deus, quero te dar as graças pela oportunidade e o privilégio de partilhar das experiências pessoais, vitais, que com a tua palavra e contigo temos o privilégio de viver nas nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, primeiro, reconhecendo que tu sabes tudo, tens o controle de tudo e nós não sabemos nada se tu não o revelas. Mas, sobretudo, quero glorifiques o teu nome, glorifiques a tua palavra e glorifiques o nome do Senhor Jesus Cristo, que no fim de contas é o melhor e o mais importante, que dá significado a tudo. Muito obrigado por esta oportunidade, por este tempo, no nome de Jesus. Amém. Já falei que a palavra superação não gosto muito, mas eu vou explicar por quê. Primeiramente, qualquer circunstância adversa ou contrária, infortúnio, que nos supera, nos faz dano porque nos dói, porque perdemos o controle. No meu caso, perdi o controle com a cegueira. Já era cristão, já tinha visto a mão de Deus na minha vida pessoal, no meu testemunho, já levava 15 anos, já 10 anos de pastor, ministério, família, 5 preciosos filhos, problemas também no matrimônio que conseguimos superar e digamos que já estava como encaminhado e de repente me avisam, me dizem, ficaste cego, mas pronto, foi a seguir uma série de situações. Então, aqui encontramos as duas caras da moeda. A cara, o lado escuro, que é a enfermidade, o infortúnio, a situação, a circunstância adversa, insuperável, a cegueira, e a outra cara da moeda é aquilo que Deus diz, é um confronto entre a realidade e o que Deus diz. E isso é um processo que temos de viver. Há fatores que influenciam neste processo, há fatores pessoais, há fatores, os conflitos, o nosso temperamento, o nosso caráter, a educação, os talentos, capacidades, tudo isso vai fazer com que dois casos, duas pessoas, não seja nada igual. Há coisas que podem coincidir, mas os processos temos que os viver. E se calhar isso seria uma das primeiras conclusões. Cada um deve viver o seu processo, ninguém o pode viver por ti. Agora, há coisas que ajudam e marcam muito e aproveitar para dar valor a aspectos que foram importantes. Por exemplo, a minha família, sem eles não poderia ter feito absolutamente nada. A minha mulher, aquilo que ela viveu, somente só ela sabe o que ela sofreu, o que ela passou. E foi fundamental, uma coluna. Os meus filhos, à sua maneira, viveram a sua própria crise e a sua angústia. A igreja, importantíssima. A atitude dos meus pastores a respeito a se manterem firmes numa situação que não sabia como é que ia acabar e que têm sido fundamentais para me ajudar neste processo a falar de fé, mas também respeitaram uma pessoa com uma cegueira. E quero que saibas que uma pessoa cega na Bíblia é relacionada com maldição e a pessoa sofre muito com essa condição. E a verdade é que quando a pessoa está a passar mal, a única coisa que vê é culpa, acusação, numa época em que também falava-se da fé e da prosperidade aos cristãos, tudo nos tinha que ir para bem e correr bem, e quando te vem algo, infortúnio, tu tens que ficar calado ou esconder. E os meus pastores mantiveram firmes a
espera do que Deus ia fazer. E depois, o mais importante, Deus é a sua palavra. E essa é a chave de tudo. Portanto, o lado escuro é a circunstância, mas o lado claro é o que Deus diz. Então aí não podemos rejeitar nada a propósito da cegueira, mas não podemos ficar em todos os processos. Não podemos desprezar qualquer tipo de ajuda, de técnicos, de livros, de materiais, de amigos, de outras pessoas que estão a passar com algo parecido. Mas como eu dizia anteriormente, cada um deve viver o seu processo. E a falar em processos, eu li alguns livros, se querem, eu poderia recomendar alguns livros muito interessantes. Há um que se chama O Problema da Dor, de C. Lewis, outro que quando o que Deus faz não tem sentido, esse foi muito bom, esse realmente pôs os meus olhos a olhar para o céu, e outro recomendo também, outro de um psicólogo espanhol cristão, é o Aguilhão na Carne, a falar das circunstâncias que levaram a Paulo a orar até 3 vezes, até que entregou a Deus: não te vou tirar essa cegueira ou essa dor. Então, essas 3 dimensões que são afetadas por uma tribulação, que é a área física, a doença, a área emocional e a espiritual, e por vezes as 3 as temos que viver na sua dimensão. Mas sim, existe um tema que eu gostei muito e já de alguma maneira já tinha eu passado por isto tudo, mesmo que não acabemos nunca de passar, mas são uns temas, uns vídeos que estão em YouTube, que são do pastor Rick Warren, e viu há pouco tempo como superar aquilo que estás a passar. E aí passaram por uma circunstância, os pastores Warren, não muito tempo atrás, quando estavam, digamos assim, no melhor do seu ministério, da sua igreja, do seu pastoral, tinham desenvolvido igrejas grandes, prósperas, ministérios e liderança muito boa pelo mundo inteiro, e nesse momento, um dos seus filhos, que tinha problemas mentais, com 30 e tal anos, suicidou-se. E isso foi terrível para eles. Caíram, se destroçaram. E o que é que eu gostei muito desses temas? A sinceridade deles. Não esconderam nada, não guardaram aparência. Porque nós queremos guardar aparência. E eu teria adorado ter encontrado este tema há anos atrás, mas encontrei agora e também o recomendo. E neste tema os pastores falam de um processo de 5 pontos. 1, comoção, choque. 2, dor, tristeza. 3, rendição. Santificação, serviço. Não são compridos, mas não se desperdicia nada. Daqui eu tiro a palavra rendição, ou a palavra entrega. Portanto, eu pessoalmente penso que não superei nada, mas sim consegui me render, a entregar a vontade perfeita de Deus. Portanto, este tema eu chamei superação ou rendição. Falei com pessoas da ONCE, Organização Nacional de Cegos da Espanha, que colocaram testemunho como eles tinham mudado a sua vida quando entregaram a sua vida a Deus. E todos os cegos me disseram, sim, esses são testemunhos de superação. Na ONCE, na organização, tens milhares de casos. Isto não é uma questão de superação, isto é uma questão de entrega, rendição. E disso é que eu quero falar. Para falar de rendição, eu preciso partilhar com vocês 2 lições. Aprendi na história de Mefibosete, que vamos ler agora, no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. E a primeira, como Deus conquistou meu coração, como Deus mostrou o seu coração para mim, um coração cheio de misericórdia, a uma pessoa que não merecia nada. Vamos ler. Segunda de Samuel, versículo 1. Disse David: resta ainda, porventura, algum da casa de Saul para que eu dê bondade para com ele, por amor de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Siba. Chamaram-no que viesse a David. Perguntou-lhe o rei:
És tu, Siba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu dê a bondade de Deus para com ele? Então Siba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Siba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Então mudou o rei David e lhe trouxe da casa de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatás, filho de Saul, a David, inclinou-se, postrando-se, com o seu rosto em terra, e disse-lhe David, Mefibosete. Ele disse, eis aqui o teu servo. 7. Então lhe disse David, não temas, porque usarei de misericórdia para contigo, por amor de Jonatás, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? 9. Chamou David a Siba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dai ao filho do teu senhor. E chegaríamos até o versículo 12, mas para não ficar mais comprido, até o 13, mas o que ele disse a David? Que ele se sentasse sempre à mesa do rei e a viver no palácio e a comer ao pé do rei. Então aqui o que eu podia observar era o coração de Deus. Como conheces a alguém que fique da casa de Saul, de Jonatã, para que eu possa fazer com ele misericórdia. E eu vejo como a pessoa que aceita esse dom da salvação, como Deus faz misericórdia, de qual não tinha que fazer misericórdia, e que recebeu aquilo que merece, mesmo até pelos seus próprios ancestros. Nós recebemos, graças a Adão, o pecado. Mas o recebemos, essa é a realidade. Agora, como é que uma pessoa, imagina a imagem que tem dele, se considera um cão morto, quem sou eu? Para que tu, o rei, se lembre de um cão morto e tenha comigo misericórdia. Isso é muito interessante, porque ele sente-se um cão morto, mas também é aleijado de ambos os pés, não podia fazer nada. No entanto, David se lembrou dele e o coloca à sua mesa. Assim foi como Deus nos colocou, nos deu a salvação e que pode ser aquela terra, aqui na terra, e desfrutamos de muitas bênçãos aqui na terra, mas o melhor é que nos coloca na sua mesa celestial e nos trata como filhos. E foi isso que roubou o coração a Mefibosete e a mim também. Me colocou com os seus servos para que tomassem conta dele. Aqui temos a igreja que genuinamente tomam conta de outros. Então, até aqui vamos. Agora vamos ler outra lição. A rendição do crente para a soberania de Deus. No capítulo 16 de 2 de Samuel, desde o versículo 1 ao 4. 2 de Samuel 16, 1. Tendo David passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Siba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. 2. Perguntou o rei a Siba, que pretendes com isto? Respondeu Siba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. 3. Então disse o rei, onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Siba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu pai. 4. Então disse o rei a Siba, tudo o que pertence a Mefibosete, disse Siba, eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor.
Então, o que aconteceu aqui? Num conflito que teve David com um dos seus filhos, Absalão, decidiu não fazer frente ao seu filho e foi embora, levando toda a sua família e todas as suas pertences a Jerusalém. E, quando saía, encontrou-se com Siba, que era um mordomo, e David perguntou por Mefibosete. E não, diz Siba, não, porque ele decidiu ficar com tudo. Isso magoou muito David. Mas, dadas as circunstâncias que ele estava a viver, ele foi. Então, isto foi algo injusto. Isto chamo quando Deus permite que aconteçam coisas injustas, coisas que parece que não fazem sentido, coisas que não tomam sentido. E isto aconteceu a Mefibosete. E isto também nos acontece a nós no nosso caminhar cristão, que não tem sentido porque Deus as permite. Mas aqui não acaba a história. Agora sim, vamos ver no seguinte capítulo, no capítulo 19 de 2 de Samuel, do versículo 24 ao 30. 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. 25. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: Por que não foste comigo, Mefibosete? 26. Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albaldarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. 27. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz, pois, o que melhor te parecer. 28. Porque toda a casa do meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Meu senhor, contudo, tu puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? 29. Respondendo-lhe o rei: Por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que reparta com Siba as terras. 30. Disse-me Mefibosete ao rei: Fique ele, muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Esta é a chave do versículo 30. Aqui já se esclarece tudo e descobre-se a traição e o engano de Siba e a atitude de Mefibosete. Disse que com que direito ele vai pedir mais? E se ele deu a Siba, dá tudo. E David era muito justo. David então disse: não, eu já tinha dado, então eu vou dar metade a cada um. E eu gosto da atitude de Mefibosete. Está disposto a perder tudo, porque ele sabe o que ele já ganhou. E esta palavra é aquela que eu quero partilhar com todos. Vamos comparar com aquilo que temos aqui na terra com aquilo que nos espera no céu. E, sobretudo, nestas circunstâncias que estamos a viver, em como tudo parece que tudo se perde num segundo. Óbvio que a vida se pode perder, mas também o material. E, para além de mais, de todas as formas, aquilo que me aconteceu e que eu vi bem é que temos que saber perder, temos que saber renunciar e também render. E quero partilhar alguns tips, conselhos que vieram muito bem nesta experiência. Um deles, eu estava a passar pelejando bastante mal, aquela luta, aquela dor, e não suportava como estava o meu coração de prisioneiro durido na minha circunstância. Eu estava na elíptica, precisamente, a tentar não pensar, e nessa conversação que a pessoa tem consigo mesma, já não com Deus, porque se Deus está a escutar toda esta amargura, mas saiu do meu coração, pensava uma ou duas palavras: obrigado pela cegueira. São 4. Obrigado pela cegueira. E senti que o meu coração se rendia. Foi como algo que o meu espírito dizia: dá graças a Deus por tudo. Outro tipo. Numa conversação mental, outra vez, era como se Deus me estivesse a dizer: então,
como Deus estava a perguntar, o que queres que eu arranje primeiro, os olhos ou o coração? Mas eu estava com tanta dor no meu coração. Foram 3 anos de dor traumático com respeito à dor. Eu disse ao Senhor, penso que é melhor começarmos pelo coração e, a seguir, continuamos com os olhos. E, igualmente, são 2 conselhos que me ajudaram nessa entrega. Há pouco conheci uma pareja, um casal precioso de Londres, Joshua e Jenny, chamaram-me pelo telefone porque vocês o conhecem, espero que ele esteja aqui e o cumprimento. São jovens, 30 e tal anos, têm 2 crianças preciosas, pequeninas, e ele está a ficar cego de outras doenças que lhe aconteceram, leucemia e outros órgãos que lhe afetaram. E telefonaram para mim para que eu lhes desse alguns conselhos, uma opinião, alguma ajuda técnica também, para continuar a trabalhar apesar da cegueira. E então eu lhe dizia 3 conselhos. O primeiro, que aceite, que não lute contra a doença, que aceite. O segundo, que não sofra, que tente não ter a dor. E o terceiro é que procure a Deus, independentemente de tudo o que as pessoas digam. Ele próprio ou as circunstâncias, porque se ele procura a Deus, aí está a resposta. E o quarto, eu diria após, quando eles desligaram, eu fiquei a orar e a chorar, porque eu sei o que ele está a passar. E aquilo que ele está a passar é que não se pode superar por nós próprios. É muito importante quando está contigo uma pessoa que já sofreu, mas também é mais importante ir a uma pessoa que já foi consolada por Deus. E para acabar, em relação a isto, penso que há um versículo que é fundamental para perceber o processo que diz Rick Warren no seu livro, nos seus vídeos, falava depois da rendição e a santificação. Eu gosto de uma frase que diz que a santificação é quando Deus converte algo, alguém que não vale para nada, em algo muito valioso. Eu gosto muito dessa frase, porque pensamos que a santificação são coisas perfeitas, coisas que são imaculadas, que não têm erro, mas nós somos como Mefibosete. E Deus sim nos usa, mas Ele é que nos faz santos. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 9 em diante, do versículo 3 em diante. 2 de Coríntios 1, do 3 ao 11. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Um momento. Olha, depois da santificação vem o serviço. Mas o serviço devemos entender que não é servir por servir. A pessoa que foi consolada, aqui nos está a dizer a Bíblia, a pessoa que foi consolada está capacitada para consolar outros. Tu podes consolar outros, pessoas que não sabes.
obviamente com o consolo da salvação, mas também podes consolar pessoas que estão a passar outras circunstâncias, mesmo que não sejam as tuas. Mas quando tu já te entregaste e te rendeste, vais conseguir consolar. E quero acabar com uma palavra que eu senti como parte de Deus para este tempo que estamos a viver. E vamos a partir do versículo 9. Eles tiveram uma situação a ponto quase de perder toda a esperança de viver. E, no entanto, encontraram que Deus estava no controle. O versículo 9, 10 e 11. 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. E sim no Deus que ressuscita os mortos. O 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. 11, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E esta é a palavra com a qual eu quero acabar este tema. Não podemos estar sozinhos. A pessoa tende a ficar sozinho, isolado, a se sentir condenado, culpado, e também é parte do processo, como qualquer ferida, deve doer. Mas no fim de contas, devemos estar o mais próximo possível de pessoas que nos consigam consolar. E não é que te digam o que tens que fazer, mas que orem por ti, que orem nas suas casas. Eu sei que tinha muitos a orar por mim, mesmo que não fosse consciente, mas essas orações, assim como com o Paulo, fizeram possível que Deus os livrasse de uma sentença de morte. Nós estamos agora mesmo numa sentença de morte por parte do diabo, para acabar com o que está escrito na Bíblia, para acabar com todos os filhos de Deus. E os filhos já os têm e tentará os enganar e não sei o quê. Mas nós não. Sentimos essa tribulação com esta situação, sobretudo por aquilo que perdemos. Mas eu te convido a que oremos, porque não é tanto, Senhor, o que precisamos nos agarrar àquilo que temos, a saúde, a material, a casa. Hoje, Senhor, eu quero te entregar tudo o que eu tenho. Eu já fiz isso há muito tempo, eu faço todos os dias e todos os dias quero fazer, porque a minha natureza se agarra àquilo que é material, àquilo que vê, àquilo que diz o homem. Mas eu hoje, Senhor, quero te pedir que também há outra sentença e é a favor nosso. É que tu, Jesus Cristo, e o sangue poderoso nos livra de todo o mal, inclusive da morte. E hoje nos entregamos voluntariamente às nossas casas, também renunciamos a onde congregávamos, mas é o teu Espírito que nos reúne, que nos une. Por isso, Espírito Santo, muito obrigado, porque cada um está a viver na sua casa, na circunstância, pelos problemas, pelas enfermidades, inclusive pelas mortes que temos sofrido, pelas circunstâncias do trabalho, do dinheiro. O que é que eu vou fazer pelo estresse, a pressão e o temor e o pânico que por vezes sentimos no nosso coração quando abrimos os olhos e damos conta daquilo onde estamos enfiados. Mas desta situação te clamamos, somos os teus filhos, tu já nos levaste à tua mesa. Apareceu um justo e um injusto que nos traiu, que esse é o diabo. Mas como Mefibosete, hoje entrego a minha vida e renuncio. Tenho tanto mais daquilo que eu posso imaginar. O meu nome está escrito no livro dos céus e por isso eu te digo obrigado, te abençoo, Senhor. Quizás, se calhar não sou o mais inteligente ou o mais capacitado, mas se tu me escolheste, Senhor, eu quero viver na tua vontade, na vontade perfeita de Deus e te agradecer aquilo que aconteceu e aquilo que perdi era porque não precisava, porque se eu tenho-te a ti, eu tenho tudo, mas se eu não te tenho a ti, mesmo que eu tivesse tudo, não tinha nada. Muito obrigado por este tempo, por esta palavra. Abençoa e, sobretudo, para que seja para a tua glória. No nome de Jesus. Amém.